Queridos irmãos, é uma grande alegria podermos estar aqui, neste momento de conexão espiritual, onde faremos uma breve reflexão sobre um tema do nosso Evangelho. E o nosso tema de hoje traz por título Fazer o bem está ao alcance de todos. E o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, a nossa Bíblia Espírita, em seu capítulo 13, na sua parte 6, nos fala assim: muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto gostariam, por falta de recursos suficientes. E ainda dizem que se ganhassem uma fortuna, seria para fazer desta fortuna um bom uso. A intenção é louvável, sem dúvida nenhuma, e ela pode ser muito sincera para alguns, mas é certo que seja para todas as pessoas completamente desinteressadas? Aquele cuja a intenção é pura de toda ideia pessoal, este deve se consolar da sua impossibilidade de fazer tanto bem quanto gostaria. E deve se consolar pelo pensamento de que o pobre que dá, se privando do pouco que tem, pesa muito mais na balança de Deus do que o ouro que o rico dá sem se privar de nada. Aliás, não é apenas com o ouro que podemos secar as lágrimas de alguém. E aquele que quiser sinceramente se tornar útil para com os seus irmãos, ele irá encontrar 1000 possibilidades para isso. Basta que procure e as encontrará. Então, esta foi uma passagem do nosso Evangelho, em seu capítulo 13. E sobre este tema, para que nós possamos iniciar esta reflexão, temos uma pequena história que encaixa-se perfeitamente dentro do nosso Evangelho. Em uma certa manhã, um homem caminhava com o seu filhinho pequeno pela mão. Já era próximo ao meio-dia e eles passam em frente a uma padaria. E quando passamos em frente a uma padaria, logo o que sai de lá de dentro é aquele cheirinho de pão gostoso que vem direto atingindo as nossas narinas e aguçando o nosso olfato. E isso aconteceu. E o menininho então puxa a mão de seu pai, o pai olha para o seu filho e o filho diz-lhe: pai, estou com fome. As palavras daquele menininho entraram como se fossem agulhas ferindo o coração daquele pai, pois sabia ele que naquele momento ele não contava no bolso com nem um centavo para que pudesse alimentar o seu filho. E assim como se estivesse sendo movido por uma força estranha e invisível, ele vai até aquela padaria. Deixa o seu filhinho na porta e adentra ao comércio, e adentrando ao comércio ele avista lá no fundo do prédio, atrás de um balcão, um homem. E ele se aproxima daquele homem e diz-lhe: meu senhor, consegue-me um pãozinho para eu alimentar o meu filho pequeno que hoje ainda não comeu nada? Pelo amor de Jesus, eu prometo que eu posso lhe pagar. Eu lhe pago lavando o chão da padaria, eu lhe pago lavando os pratos, eu posso lhe pagar fazendo o que o senhor precisar. Mas pelo amor de Jesus, me ajude. O homem da padaria, perplexo, olhando para aquele homem à sua frente, aquele homem de físico robusto, mas com um semblante sofrido e um olhar profundo. Então o homem diz: amigo, traga seu filho.
Imediatamente o homem vai lá e volta, vem com o menininho pela mão, e o homem da padaria aponta para uma mesinha ali no canto. Sentem-se ali. Sentaram-se ali, e não demorou muito, vem uma senhora de avental azul, de touquinha azul, com 2 pratos esfumaciantes na mão, coloca um na frente de cada um. E o menininho, o Marcelinho, apenas aguardou a ordem de comando do seu pai para iniciar a devorar ferozmente aquele prato de comida, arroz, feijão, macarrão, bife. Já o pai ficou estatizado na frente de seu prato e olhando para o seu filho. E olhando ele pensava, meu filho comendo este prato de comida que para muitos é simples, mas para ele parece o manjar dos deuses, e eu não tenho a condição de dar isso para o meu menino. Ao pensar isso, lágrimas ameaçaram brotar de seus olhos, e o homem da padaria, o seu Osmar, que a tudo assistia à distância, vendo este clima emocional, aproximou-se e em tom de brincadeira falou, Maria, a sua comida hoje não está boa, o nosso amigo aqui não quer nem tocar no prato. Nisso, o pai de Marcelinho, seu Agenor, retrucou em seguida, capaz, meu amigo, este é o prato que Deus me ofereceu, muito obrigado, eu sou muito grato a você e ao Senhor Jesus. E começou a comer aquela comida, mas ele tinha uma dor no peito, ele tinha um nó na garganta, e cada garfada que ele dava naquele prato de comida era como se estivesse espetando o seu próprio coração. Ele sentia uma dor profunda porque ele sabia que lá na sua casa havia deixado a sua esposa com seu outro filhinho menor sem ter nada para comer. Então aquela comida não descia de forma nenhuma, mas ele foi forçado a comer. Logo após a refeição, seu Osmar da padaria disse que fossem a uma salinha ali no fundo, onde funcionava um pequeno escritório. Ali então foram, conversaram, Agenor falou que havia 2 anos desempregados, que vivia de bicos, mas que ultimamente nem bico ele conseguia fazer. Então, seu Osmar, o dono da padaria, meio que movido emocionalmente ou instintivamente por uma força invisível e estranha, contrata aquele homem que estava à sua frente. E contratou Agenor para trabalhar naquela padaria como auxiliar de serviços gerais. Agenor ficou muito feliz, já ia embora, seu Osmar disse, não vá, pegue aquelas 2 sacolas que estão ali. Ele havia preparado 2 sacolões com todos os gêneros alimentícios, e Agenor pegou aquilo e foi para a sua casa, chegou lá em extrema felicidade. A esposa perguntou, de onde tirou isso? Disse assim, estou empregado, meu amor. Agora serei um homem útil à sociedade. Amanhã começa o meu trabalho. E aquela família dormiu feliz naquela noite. No outro dia, 5 horas da manhã, seu Agenor estava lá na porta da padaria, não havia ainda chegado ninguém, quando, meia hora depois, chega o seu Osmar. Enquanto abre a porta, dá bom dia para Agenor e fica pensando com ele mesmo por que ele havia contratado aquele homem. Foi o primeiro dia de trabalho do seu Agenor, e seu Agenor tornou-se o funcionário mais exemplar que já havia trabalhado naquela padaria. O tempo passou, Agenor e seu Osmar tornaram-se grandes amigos, e seu Osmar, que tinha quase a mesma idade de Agenor, falou que Agenor deveria estudar. E Agenor assim atendeu o pedido e foi estudar. Ele era semi-alfabetizado. Então ele concluiu seus ensinos e, alguns anos depois, seu Osmar disse de novo, meu amigo, você agora pode cursar uma faculdade. E Agenor assim o fez. Então nós vamos agora avançar no tempo, 7 anos mais tarde, e vamos encontrar o senhor Agenor fechando a porta de um escritório. E nesta porta tinha uma plaquinha que dizia Dr. Agenor Batista, advogado. E Agenor sai, vestido em seu lindo terno, atravessa a rua, vai tomar cafezinho na padaria do seu amigo Osmar, que fica muito orgulhoso de ver o seu ex-funcionário tendo um grande sucesso. Os anos passam e o nosso advogado Agenor Batista progride na carreira. Ele agora tem uma carteira com muitos clientes que eram muito abastados, que podiam pagar-lhe muito bem, e clientes que não podiam pagar-lhe nada, mas ele mesmo assim atendia.
Agenor Batista resolve criar uma instituição onde servia todos os dias um prato de comida para os desvalidos da sorte, que assim como ele um dia andavam pela rua sem ter o que comer. E então ele já servia quase 20 almoços diários. O tempo passou e a instituição do Dr. Agenor já estava agora servindo quase 300 almoços por dia, tudo isso sob o comando do nutricionista Dr. Marcelo Batista, o Marcelinho. O tempo passou, os anos passaram, Agenor adquiriu a sua idade, o senhor Osmar da padaria também, e ambos fizeram o seu desencarne. Seu Osmar desencarnou em um dia e, curiosamente, no dia seguinte, o doutor Agenor também fez a sua passagem. Ficou tudo sob o comando do nutricionista Marcelo Batista e ele coloca então uma placa na entrada desta casa, chamada Casa do Caminho, uma das tantas existentes no Brasil, mas esta foi a primeira, lá no interior de Minas Gerais, e nesta placa dizia assim: um dia tive fome você me alimentou. Um dia eu estava perdido, você me deu a mão. Que Deus abençoe o caminho de cada um. Queridos irmãos, quando Deus designou para que nós viéssemos renascer aqui neste planeta, é porque sabia Ele que este era o melhor lugar onde nós poderíamos desenvolver a nossa capacidade de agentes cooperadores do bem, para sermos os auxiliares de Deus em nome do bem aqui na Terra. É muito bom, é muito gostoso, é muito gratificante quando nós estamos no meio de pessoas boas, pessoas saudavelmente evoluídas, pessoas evoluídas espiritual e emocionalmente. Nos faz bem, é tranquilizante, nos enriquece, mas nós não podemos ficar somente no meio dessas pessoas, porque aquela pessoa que está sã não precisa de médico. Então é necessário que nós voltemos os nossos olhos para aqueles irmãos que ainda não conseguem ver e perceber as coisas como nós hoje já percebemos. Queridos irmãos, esta é a nossa missão aqui na Terra e este é o nosso grande desafio. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de nós.